Amigo e Mestre Jesus, equipe espiritual responsável por essa atividade, a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, Mestre amigo, acalma minha alma e toma conta da minha vida. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece o meu espírito. E assim, com teu amor, é que poderei vencer hoje e sempre. Que as energias curativas presentes no salão envolvam a todos nós. Que o amor, a paz e a harmonia do Mestre Jesus esteja sempre presente no nosso dia a dia. Que a espiritualidade maior intua o nosso querido palestrante Antônio Carlos nas reflexões dessa tarde. Que a amorosidade dos nossos amigos espirituais nos deixem disponíveis para o aprendizado dessa tarde. Que a paz do nosso amigo e Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus queridos. Vamos agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos nessa tarde de sexta-feira. Hoje, o nosso querido amigo, socorrista, Antônio Carlos, vai nos trazer reflexões para essa tarde. Eu deixo vocês agora com Antônio Carlos. Minhas amigas e meus amigos, boa tarde. A semana passada, eu vim conversar com vocês. Mas toda semana a mesma cara enche. Então é norma da nossa amiga Zezé, coordenadora dessas palestras, alternar os palestrantes. Mas parece que a leva de palestrantes que minha amiga tem, resolveram adoecer um atrás do outro. Então eu estou aqui novamente para poder, como reservista, como socorrista, conversar com vocês. Não tendo um tema específico, eu gosto de trazer para vocês coisas da minha vida, coisas que eu vivencio, melhor do que estar contando história de outros. Que tal a gente conversar hoje um pouco sobre fé? Talvez conversar seja até fácil, não é? Mas exercitar a fé talvez não seja tão fácil assim. Feliz daquele que consegue exercitar a fé e acreditar que não está só. O que é que a ciência, o que é que a sociedade me ensina e cobra de mim? Que eu seja autossuficiente, que eu seja o melhor, que eu não dependa dos outros. O que é que a espiritualidade me ensina? Que nós somos espíritos, que vimos de Deus e que nós fomos feitos para depender de Deus. Interessante isso, não é? Como elas conflitam. E precisamos nós, diante das duas linhas, buscar uma harmonia. Fomos feitos para depender de Deus. O outro dia eu estava assim, divagando e pensando no seguinte: no Pai Nosso diz assim, seja feita a vossa vontade. Então, nós que oramos, entendemos que a vontade de Deus é que deve prevalecer.
Mas no nosso dia a dia, cada um de nós, homens, mulheres, até crianças e velhos, queremos impor a nossa vontade. Vocês já pensaram se isso fosse possível? Que os homens e as mulheres, os adultos e as crianças impusessem a sua vontade? É difícil conseguir o consenso a certas horas, porque cada um tem uma maneira de pensar diferente. Cada um tem o seu próprio eu. E não só isso, quer impor essa sua condição. Quando todos resolvem aceitar a vontade de Deus, existe harmonia, existe paz. E por que aceitar essa vontade? Porque nós somos seres espirituais que viemos de Deus. E vamos voltar para Deus, quer queira ou quer não queira. É o nosso destino. Deus é inevitável. Ou mais cedo ou mais tarde, todos nós seremos salvos. Bons, ruins, maus, todos nós somos aprendizes. E mesmo aquele que tem hoje a classificação de a pior pessoa do mundo, essa pessoa vai ser salva. Porque Jesus tinha dito que nenhuma ovelha se perderia. Imaginem vocês, Deus criou o homem para que ele se perdesse. Eu salvei, eu trouxe para mim, Deus falando, eu trouxe para mim 99,9% das minhas criaturas, mas 3, 4, 5 escapuliram. Então é um Deus fracassado. Se Deus nos criou para que nós voltássemos para Ele, todos, sem exceção de ninguém, vai voltar para Ele. Mas nós somos felizes quando temos a oportunidade de conhecer os ensinamentos do Mestre e encurtar o número das nossas encarnações. Talvez possamos viver 10 mil, 20 mil encarnações, mas se você viver somente 15 mil, será uma beleza. Você evitou sofrimento, você mais cedo chegou próximo do Pai. É muito comum em nossa sociedade, ainda sociedade de caverna, diante do que nós podemos crescer e evoluir, o sujeito que diz assim: você sabe com quem está falando? Essas pessoas têm atrás de si poder, influência, possivelmente riqueza, e acham que com isso resolvem tudo. E efetivamente resolvem durante um certo tempo, em certas condições. Mas quando vem a dor, quando vem a perda, quando vem o sofrimento, isso não resolve. Não adianta dizer que eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa se sente pequena e começa a perguntar-se a si próprio: quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? A resposta a essas perguntas faz com que ele busque dentro de si aquilo que ele sabe, mas que escondia. Eu sou um ser espiritual. Eu dependo do meu Deus. E então, quando ele começa a raciocinar como espírito, as coisas começam a clarear. Que fantástico você saber e perceber que você é um espírito e que você tem Deus dentro de você. Deus criou a todos nós como parte dele. Eu não consigo conceber que Deus tenha criado espíritos soltos e que eles fossem enviados para a Terra ou para outras moradas. Eu entendo que Deus, ele, sem diminuir o seu tamanho, a sua condição, ele tira parte dele para nos colocar aqui na Terra. Ou seja, eu sou uma parte de Deus. Se eu sou uma parte de Deus, Deus nunca vai me abandonar. À medida que eu começo a tentar responder essas perguntas, eu digo o seguinte: uma conclusão eu chego. Vim de Deus e Deus está comigo. Mas enquanto isto for teoria, não resolve. Eu sei que Deus está ao meu lado. Visivelmente, Zezé está ao meu lado. E ali tem uma senhora que está olhando para mim, e ali tem um cavalheiro. Eu estou vendo essas coisas. Mas enquanto eu não tiver aquela certeza de que Deus estando ao meu lado, Ele está presente comigo, não funciona. Eu vou ser uma pessoa sem fé, sem crença. E isso nos leva a quê? À doença, que não é outra coisa a não ser o afastamento de Deus. Então eu pergunto a vocês, meus amigos e minhas amigas, certo? Como é que você se coloca diante de Deus no seu dia a dia?
naturalmente, pelo que eu imagino, você é um trabalhador, vai para o seu emprego ou vai para a sua empresa e determina, manda, acata, reúne, e lá se vai o seu dia passando. Em sua casa, você é um marido ou é uma esposa, tem filhos, procura abastecê-los, procura educá-los e vai tocando a vida. Acontece que um dia chega e a morte lhe surpreende e você faz, e agora? O que é feito de minha vida? Trabalhei, juntei, criei, eduquei, e que? Diz Madre Teresa de Calcutá que na hora da verdade é você e Deus. Então vai chegar aquela pergunta que nós podemos nos fazer todos os dias. O que é que você fez com os talentos que eu lhe dei? Você não adianta de dar desculpas nenhuma ao seu Deus, ao Deus que você criou dentro de você próprio. Deus me deu talentos, me deu inteligência, me deu a oportunidade de crescer, de ver as coisas, de estudar, de servir. E o que foi que eu fiz com tudo isso? Eu amealhei milhões, eu construí bilhões. Sim, e que? Aí a gente começa a ver de que Jesus, quando veio ao mundo, a coisa mais preciosa que ele nos deixou foi a sua mensagem. Você está vivenciando a mensagem do Mestre? Essa é a pergunta que você pode se fazer todos os dias e tentar, no seu silêncio, responder. O que é que eu fiz no dia de hoje? Como foi que eu servi ao meu Deus no dia de hoje? Porque enquanto você está alimentando os seus interesses pessoais, você não está servindo a Deus. Quando você começa a aprender e exercitar a divisão de doar, de amar, de ceder, de servir e até de humilhar-se perante o outro para poder não derrubar o outro, são coisas que Jesus nos ensinou. E que se você as pratica e você diz, meu Deus, eu fiz isso em seu nome. Isso é maravilhoso. Isso acata e agrada a Deus. Não vou falar, nesse instante agora, não vou falar no meu ato em si. Mas Zezé disse para mim, não temos palestrante. Você pode vir, Antônio Carlos? Eu disse, tudo bem, por que não? Por que motivo eu diria não? Eu tenho tempo, tenho condição, posso ajudar a resolver o problema de Zezé e atender aqueles ouvintes. Então eu digo, Zezé, eu vou palestrar com o pessoal. Sabem o que acontece? Ganhei uma cota lá no céu. São aqueles tesouros que Jesus fala. Quem ajunta os tesouros no céu, os ladrões não roubam, nem as traças roem. Mas enquanto eu juntar e me basear naquilo que eu tenho aqui na terra materialmente, eu posso perder, posso ser roubado, posso fracassar, mas Deus está comigo. Eu, na minha fase atual de vida, eu acho, e posso até afirmar a vocês, minha grande riqueza é minha crença em Deus. Eu tenho hoje uma coisa que se chama paz. E eu gostaria de que vocês lutassem por isso, se esforçassem por isso, para conquistar paz. Ninguém tira a minha paz. Pode acontecer o que acontecer, ninguém tira a minha paz. Porque a minha paz é fruto da presença de Deus em mim. E se Deus está em mim, que mal pode me acontecer? Se Deus está comigo, quem estará contra mim? Tem dias que você acorda, parece que com a pá virada. Se você não tem fé, se você acha que está abandonada, que você é injustiçada, o que é que você vai acontecer? Vai começar a chutar os outros, naturalmente. Se um cachorro passar na sua frente, você dá um pontapé no cachorro, porque você está querendo descarregar aquela raiva. Mas se você, ao invés disso, para e faz uma oração, meu Deus, eu preciso de você. E acreditar que Deus está com você, as coisas começam a mudar. A energia muda rapidamente. E quando o cachorro passar na sua frente, ao invés de você chutá-lo, você vai dizer, aí vai um animal criado por Deus. Um animal que foi feito para poder ser um companheiro do homem. Você vai olhar para o sol, para as árvores, para as aves, e vai ver a beleza da criação. Mas isso é uma coisa que vem quando você tem uma decisão. Eu vou acreditar naquele que me criou. Eu tenho dúvidas, então vou procurar tirar essas dúvidas. A primeira maneira de você tirar suas dúvidas é você próprio dizer para seu Deus,
Meu Deus, eu sou fraco. Eu tenho minhas dúvidas. Como você pode me ajudar? E então você pode ir buscando lentamente, raciocinando, encontrar clareza e resposta que você precisa. Eu, por exemplo, verifico o seguinte: o dia amanhece. Que coisa bela é o nascer do dia. E por que motivo eu tenho direito a esse dia maravilhoso? Porque eu sou filho de Deus. Não sou filho do vizinho, nem filho da família tal, nem herdeiro do patrimônio tal, nem vizinho de quem quer que seja. Eu sou filho de Deus. Você pensa assim? Você concorda comigo? Se você não concorda, pare e reflita um pouco. Meu pai se chamava José, minha mãe se chamava Linda. Isso sim, meus pais carnais. Mas quem foi que o espírito que eu sou não foi gerado por meu pai nem por minha mãe. O espírito que eu sou vem de Deus. Eu vim de Deus. Por mais que você queira desvalorizar ou achar que é simples falar, eu vim de Deus. E digo mais a vocês uma coisa: eu sou a coisa mais perfeita e mais querida de Deus. Mas você também é. Aquela senhora também é. Aquele senhor ali atrás também é. Porque nós todos somos especiais para Deus. Ele nos criou para isso, para nós sermos seres especiais para Ele. Para crescermos, nos desenvolvermos e voltarmos para Ele. Então, eu encontro na mensagem de Jesus o melhor ensinamento que eu possa imaginar. Existe a ciência, a tecnologia, o progresso, nada disso deve ser desprezado. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Mas pensar que você, por esse caminho, consegue isolar Deus, você está perdido. Porque na hora da dor não tem jeito. Vejam vocês quantas pessoas poderosas em termos humanos, pelo que a gente conhece, são acometidas de doenças ou de acidentes e de repente morrem. Então, onde está o poder daquela pessoa? Não foi no material. O poder daquela pessoa foi no espiritual. E essas pessoas, embora nós pensemos que não, naturalmente não são muito apegadas à terra, aquilo que eles criaram. Grandes magnatas têm muitas empresas que eles criam para servir à sociedade, empresas beneficentes. Parte dos lucros das suas empresas são desviados para servir à sociedade. Ou seja, são pessoas que lutam e são competentes no material, mas não se esquecem do seu lado espiritual. Tem uma passagem, uma história, agora eu vou contar uma passagem que me contaram. Uma pessoa muito poderosa ouviu uma palestra de um espírita. Quando terminou, ele disse para o espírita: eu não concordo com suas ideias. Quem manda na minha vida sou eu. Tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho. E você quer ver? Venha na minha fazenda. E levou essa pessoa lá na fazenda dele. Dizem que a fazenda era uma coisa de cinema. Até aeroporto tinha. Tudo bem, está ele lá com todo o seu progresso. E ele dizia para o palestrante espírita: eu sou eu. O seu Deus não é verdadeiro. Eu não o conheço, nunca vi. Não sei onde é que ele está. Mas eu sei qual é o fruto do meu trabalho. Esse palestrante espírita, não tendo muito o que dizer, disse assim para ele: eu vou lhe pedir um favor. Eu quero voltar aqui na sua fazenda daqui a 10 anos. Acontece que pouco tempo depois, esse magnata morreu. Ou seja, a força dele, que ele pensava estar no material, não resolveu, porque quando o corpo dele foi envelhecendo e enfraquecendo, acabou-se a vida terrena. Ele, como espírito, provavelmente vai aprender muita coisa lá em cima. Ele soube demonstrar como trabalhar, como progredir, como fazer as coisas. Um lado bom, mas se esqueceu do outro lado. E na Bíblia diz isso, na história de Jesus. Aquela pessoa que tinha muita riqueza e muito plantio, vendo que os silos estavam cheios, não sabia o que fazer. Reuniu os seus senhores, os seus aconselhadores, e eles disseram: bom, vamos destruir esses silos e construir outros maiores ainda. E ele achou que a ideia estava muito boa e mandou fazer isso. Derrubou os silos, criou novos ainda para poder guardar mais de novas colheitas. Quando todos os silos estavam prontos, veio a morte e o levou. Então, nós não podemos imaginar que somos seres de carne e osso, que somos seres que dependemos das condições da televisão, dos jornais, das revistas.
Nós somos seres espirituais. E é preciso que você raciocine assim desde que você acorda. Descobriram outro dia um novo planeta, ou uma nova estrela, não sei exatamente qual a classificação, e saiu um e-mail, eu vi isso no computador, certo? Mostrando o tamanho desse novo elemento descoberto. E aproveitou para mostrar outras comparações. Então, na tela do computador, apareceu um desses planetas, parece, certo? Que tomava toda a tela do computador. E do lado direito, no cantinho, tinha um ponto. Aí aparece aquela colocação embaixo. Sabe que ponto é esse? Esse ponto é a Terra. Então, um simples planeta, um astro descoberto agora, tem um tamanho milhões de vezes maior do que a Terra. Então, nós não temos noção do que é o cosmos, do tamanho do cosmos. Então, como é que nós queremos entender certas coisas ou achar que Deus não existe, que alguém não criou isso? Alguns tempo atrás, num aniversário, um amigo meu gritava assim, até porque no meio da festa deu para perceber. Eu não sei quem é Deus, nunca vi Deus, nem sei nem quem é esse cara. Vocês falam de Deus, falam e nunca vi resultado nenhum. Eu ouvi aquilo e nunca esqueci aquilo. O outro dia eu estava pensando no seguinte: você quer ver Deus? Provavelmente ele diria para mim, quero. Ele diria um quero daquele bem cheio, certo? Então vamos fazer o seguinte, olhe para o sol. Ele não vai conseguir olhar para o sol. Os seus olhos não permitirão isso. E agora eu digo o seguinte, meu amigo, se você não tem condição de olhar para um simples astro, como é que você teria condição de olhar para Deus se ele estivesse fisicamente aqui na sua frente? A luminosidade e a energização seria tão grande que ele ficaria cego, possivelmente. Eu quero ver Deus. O problema não é ver Deus, o problema é sentir Deus, viver Deus. É a mesma coisa que amor. Eu quero ver o amor. O amor não tem cor, não tem tamanho, não tem expressão, mas tem sentimento. E Deus é para ser sentido, para ser vivido. Por que vocês estão aqui hoje? Porque estão com dores, com problemas, com deficiências. Vamos resolver tudo isso? Volte-se para Deus. Que Ele foi quem lhe criou, foi Ele quem lhe fez. Então não tem para onde correr. Eu disse a semana passada, se você vai comprar um liquidificador, você mulher, você quer saber todas as operações do liquidificador, ou da batedeira, ou da máquina de costura. E se for um homem, vai comprar um carro, quer saber de todos os computadores que o carro tem? Na hora que dá bronca, o que é que faz? Cadê minha garantia? Quem foi o fabricante? Vou lá, porque eu vou resolver o problema com o fabricante. Nosso fabricante é Deus. E Deus mandou um filho dele, mais evoluído do que nós, mais igual a nós, que se chamou Jesus. E o que foi que ele fez aqui na Terra? Simplesmente trouxe ensinamentos. Ensinamentos. E essa é a receita, essa é a prescrição do médico, nossa, viver Deus. Confiar em Deus, ter Deus no coração, você então vai ter paz. Paz. Você pode viver com fome, você dorme às vezes com fome, você pode viver até com um problema de uma dor, você pode viver sem casa, estar nu, o que seja, mas quando você não tem paz, a coisa desespera. Desespera. Por que pessoas, às vezes, põem fim à própria vida? Por desespero. Dizer que uma pessoa se matou porque estava com fome, eu não acredito. É até possível que ela morra por causa da fome, mas não que ela tivesse se matado. Ninguém vai se matar porque não tem onde morar. Tem um viaduto aí, tem tantas marquises por aí, mas quando a pessoa não tem paz, ela não suporta. E enveredando pelo caminho daquele que vive em trevas, ele põe fim à própria vida. Ou seja, é a falta de Deus. E o oposto ocorre. A vida é Deus. Se você tomar um cadáver que morreu de fome e injetar comida no estômago dele, ele não volta para a vida. Se o sujeito morreu por causa de um ataque cardíaco, você pode colocar um coração novo que ele não volta para a vida. Porque a vida é Deus. Enquanto o espírito estiver no corpo, existe vida. Quando o espírito se afasta do corpo, o corpo não tem mais vida.
Então, quem dá a vida é o Espírito. E quem é o Espírito? É Deus, uma parte de Deus. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender aonde eu quero chegar e de que maneira simples e elementar é ter Deus consigo. Jesus vem ao mundo e diz assim: eu estarei com vocês todo o tempo. Às vezes entra por aqui, sai por aqui. Mas se a televisão disser, vai acontecer tal problema, todo mundo diz, não, a televisão deu, o rapaz deu, informou, disse. Olha, eu tive sabendo, saiu no jornal, a revista tal tem uma reportagem. Acreditamos piamente em tudo quanto é história que nos contam. E quando Jesus diz assim, uma só coisa eu peço a vocês, e um exemplo eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então a gente ouve Jesus falar de amor, não liga. Mas se estiver assim na rua, contramão, não dobre, você obedece. A lei diz assim, você vai e cumpre a lei. Por que a lei de Deus não é levada a sério? Façam esse jogo de consciência, essa reflexão. Por que eu levo tudo a sério e não levo a sério a lei de Deus? A lei que é uma lei, como ele diz, suave, uma lei leve, de amar uns aos outros, de deixar a onda passar. Para que a humilhação? Para que o orgulho? Tem coisa que coma mais a pessoa por dentro do que o orgulho. Eu já contei algumas vezes e volto a contar, porque é muito simples o fato. Eu era pequeno, devia ter meus 15, 16 anos por aí, e fui num enterro. Uma pessoa eu estava olhando para o defunto e procurando entender naquela idade o que é a vida. Uma pessoa me cutucou junto e disse assim, está vendo? Brigou a vida inteira. E eu pergunto, que sentido tem brigar, disputar, querer ganhar, para no fim acabar dentro de um caixão? A vida é algo mais. A vida tem a nos oferecer coisas que são intangíveis, mas que nós podemos senti-las e vivê-las. Coisas que fogem dos nossos olhos. Diz assim, procure acreditar naquilo que você não vê, porque acreditar no que se vê é muito fácil. Eu não acredito que isto é um microfone. Eu estou constatando que isto é um microfone. Mas eu acreditar nisso não tem sentido. Mas eu acredito que Deus está comigo. Eu não o vejo, mas eu sei que Ele está comigo. E essa certeza me dá segurança. Quem poderá ser contra mim se Deus está comigo? Isso é uma filosofia. Isso é uma religião. Eu não sei o que é, certo? Eu me coloco todos os dias da seguinte maneira: Deus está comigo. Quem é Deus? É o Deus que eu criei dentro de mim. Ou seja, um Pai que eu tenho, que me fortalece e que sempre está comigo. Hoje de tarde, depois do almoço, minha mulher me telefonou e disse, eu fui buscar o resultado do exame, certo? Deu negativo. Quanto eu tinha dito a ela, não se desespere, tenha calma. O médico vai fazer um exame desse material, foi feita uma punção na tireoide, certo? Tenha calma, procure ter fé, acreditar que Deus está presente. Então, eu estava calmo, como eu continuei calmo. Ela não estava calma. Quando eu vi o resultado, se acalmou. É bem verdade que nós não podemos reagir todos da mesma maneira. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, por que o desespero? Não mudaria em nada o resultado. Mas quando você diz assim, Ele vai fazer por mim o que for melhor para mim. Isso é outra coisa interessante, certo? Deus não dá a você o que você pede, por mais que você peça. Deus dá a você o que é necessário para você. Quando eu tinha também menos idade, vamos lá, que fosse por meus 30 anos, certo? Porque a gente sempre está aprendendo. Eu tinha uma relação que eu lia diariamente para meu Deus, sobre tudo que eu precisava que Ele me atendesse. Devia ter lá seus 20 ou 30 itens. Depois eu disse comigo, todos os dias eu paro para rezar e leio essa relação e Deus não atende. Esse Deus não funciona. Então, se é que Ele é meu Deus, se é que Ele é meu Pai, Ele sabe de tudo. E como eu tinha o costume de ler a Bíblia, eu me lembro que vi um dia lá dizendo assim, bem sabe vosso Deus tudo o que precisais. Bem sabe o vosso Deus tudo o que precisais.
Então, se ele sabe o que é que eu preciso, não preciso estar pedindo nada a ele. E eu ouvi essas palavras de irmã Dulce. Ela me disse, não peça nada a Deus, porque você não sabe o que é bom para você. Você não sabe o que é bom para você. Mas muitos aqui anseiam. Eu queria ter um carro, eu queria tirar na loto, eu queria conseguir aquele negócio, eu queria conseguir aquele outro negócio. Você pede, 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 como se Deus fosse uma máquina de fazer e atender seus desejos. Então esse cara não é pai. Porque quando você diz assim para a sua criança, não vai tomar o bombom porque o açúcar faz mal para os seus dentes. Esse pai e essa mãe está sendo carinhoso e amoroso com o filho, porque está ensinando a ele o que é o certo. Mas nós não, nós parece que mesmo adultos ainda queremos o bombom, queremos aquele negócio doce para poder adoçar a nossa vida, quando não é esse o caminho de Deus, adoçar a vida. Quantas vezes um caminho de sofrimento, de dores físicas, traz para você uma vantagem que você não enxerga naquela hora, mas que vai enxergar depois. O mundo de Deus não é imediatista, mas nós somos imediatistas e andamos cobrando o tempo todo. Só que isso cansa, esgota, e a gente no fim fica dizendo, puxa vida, como eu sou infeliz. Essa minha vida não tem visão nenhuma. Se eu for analisar a posição nossa hoje de país, certo? Eu olho assim e digo, violência por um lado, carestia por outro, inimizade por outro. E se eu for olhar para os países de fora, como dizia ontem numa reportagem que eu vi, chega a 50 milhões de crianças em campos de refugiados, em pleno século XXI. Se você abrir o livro para estudar a história do mundo, você vai ver que os antigos ditadores e reis matavam à torta e à direita. A guerra, nós já tivemos 2 guerras mundiais, se matou de uma maneira estúpida, como se gente fosse mosca. Mas hoje, século XX, setembro de 2016, continua-se tendo campos de refugiados em que não tem alimentação, não tem higiene, não tem nada, saúde básica, não tem nada. Sofrimento puro. O homem causando sofrimento ao próprio homem. Quando, se você recordar, vou repetir, Jesus falou assim, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E se você analisar, existe um campo de refugiados, porque um país discute com o outro. Quem é que manda naquele país? Um grupo de pessoas. Daqui a 10, 20, 30, 40 anos, todos morreram. Então, para que a briga? A gente hoje tem um líder, tem uma pessoa que se destaca no país, tem uma pessoa que faz assim, daqui a pouco você olha, já morreu, já passou. E o que é que ficou? Jesus veio fisicamente ao mundo e foi embora, mas deixou a mensagem. E até hoje a mensagem está viva. Os ensinamentos de Jesus são temas e colocações atuais. Então, por que é que nós não paramos um pouco para olhar e ver isso? Porque não temos tempo. O homem que não tem tempo para Deus, não vale a pena servir, não vale a pena viver. E nós temos tempo para tudo. Fazemos a agenda desde de manhã cedo, 7 horas da manhã, até 11, 12 horas da noite. A agenda está completa. Tempo para Deus. Amanhã. Amanhã é sábado. Amanhã eu vou na igreja. Às vezes, quando você acorda, você é sábado, estou cansado, vou ficar um pouco mais na cama. E o sábado vai embora, o domingo vai embora, a semana vai embora, e você não se lembra de Deus. E aí fica aquela pergunta, Deus vai se lembrar de você? Claro, Ele vai se lembrar de você, mas Ele tem uma coisa que você não está se lembrando. Ele respeita você. E se você não o procura, Ele vai ficar na dele. No dia que você o procurar, Ele vai lhe abraçar e vai lhe ajudar e resolver seus problemas. Porque você voltou para a casa do Pai. Lembram da parábola do filho pródigo? O filho queria sua parte na herança. Pediu ao pai e foi mundo afora. Gastou tudo. Dormiu junto dos porcos, quando já não tinha mais nada. Aí ele disse, eu já sei, mal por mal, eu vou voltar para a casa de meu pai, e lá, se eu for um servo, pelo menos eu terei casa e comida. Ele resolve voltar, mas volta com a certeza de que vai encontrar um pai bravo
de que vai encontrar um pai exigente e que o pai vai baixar a surra nele. O que acontece? O pai, quando sabe que o filho está voltando, mata o melhor bezerro que tinha, faz um grande banquete, porque o filho que estava perdido voltou para a casa do pai. Isto é uma parábola, mas é assim que Deus faz com você. Ele respeita você, sabe que você tem o direito de escolher o que você quiser. Se você, na hora que você vê que não tem outro caminho, que você volta para Ele, Ele está de braços abertos para lhe receber. Mas eu tenho quase que certeza que a maioria de nós aqui não pensa assim. Tem vergonha, tem medo. O que é que eu vou dizer a Ele? Eu fiz tantas coisas erradas, eu não tenho nem coragem de falar com Deus hoje. Você não vai falar nada com Deus, porque tudo que você faz, Deus sabe. Antes de você fazer, antes de você pensar, Ele já sabia. Então, por que esse distanciamento do nosso Deus? Por que pensar que Deus é um cara que está lá em cima com uma espada na mão? Não é não. Eu vim descobrir isso alguns tempos depois. Deus é um cara amigo, é legal. Ele responde a você de acordo com aquilo que você fala com Ele. Peça a Deus ajuda. Por que Ele não ajudaria? Vamos nos colocar nessa situação. Eu tenho um problema e pedi ajuda a Deus. Por que Ele não vai me ajudar? Será que Ele é vingativo? Será que eu estou devendo alguma coisa a Ele? Será que os erros que eu fiz, Ele não vai me perdoar? Mas Ele me fez assim mesmo. E se eu errei porque Ele não me fez experiente. Me colocou no mundo para viver e evoluir. Então eu tenho dentro das minhas possibilidades vários caminhos. Escolhi por engano, porque se eu soubesse qual era o melhor, não teria errado. Então por que Deus não vai lhe ajudar? Quando você coloca essas coisas dentro de sua mente e começa a refletir, você vê que o mundo que você vive é um mundo preso à sociedade que lhe educou. E o mundo que você foi feito para viver anda esquecido. Nós somos seres espirituais. De manhã até de noite até de manhã, somos espíritos. Nessa encarnação, na próxima, e entre essa encarnação e a próxima, lá na outra morada, nós seremos sempre espíritos, criados à imagem e semelhança de Deus. Quando uma pessoa aqui na Terra faz uma instituição e coloca o seu nome nessa instituição, é porque ele está dizendo, eu acredito nessa instituição, e isso ela leva o meu nome. Deus lhe criou não só na minha condição, mas como imagem e semelhança dele. Se Deus cria a imagem e semelhança dele, é porque Deus quer que todo mundo volte a ele. Mas será que vocês ouviram o recado? Deus está chamando o tempo todo. Mas às vezes você tem um compromisso, porque hoje é sexta-feira, eu tenho que ver meu amigo, eu vou tomar uma cerveja com ele, que não tem mal nenhum, pode tomar sua cerveja, mas onde está a sua cabeça? Onde está o seu coração? Amanhã é sábado, tem 1000 coisas para fazer, porque é o único dia que eu tenho folga para cuidar de mim. Tudo bem, vá. Onde está o seu coração no dia de sábado? Você pode fazer tudo o que você quer, mas se lembre, Deus está comigo. Eu não tenho por que ter medo. E você começa realmente a ter uma confiança maior em si próprio, a se sentir seguro. E é muito fácil você ouvir uma pessoa dizer assim, poxa, eu nunca pensei que fosse capaz disso. Poxa, eu consegui resolver aquilo que eu pensei que não tinha solução. É Deus em você. Uma energia invisível, mas que existe. Uma energia que você pode senti-la. E quando você quer fugir um pouco disso, eu também contei isso em outra ocasião, certo? Como você se cega diante das belezas e da criação do universo. Eu moro hoje perto da praia. Eu vou na praia fazer meus exercícios porque eu preciso exercitar minha coluna, que foi cirurgiada há pouco tempo. Então eu vejo as pessoas, o dia ainda não raiou, elas estão caminhando pela praia. Aí eu vejo uns solitários, às vezes até com aqueles fones de ouvido, estão pensando em quê? Nos problemas, pensando na vida, ouvindo a música. Quando é 2 ou 3 que vão juntos, conversando sobre negócios, conversando sobre política, conversando etc, etc, e sobre o que aconteceu e tudo mais, eu olho tudo aquilo e vejo como as pessoas caminham de um lado para outro, mas felizmente tem uma visão diferente. Eu vou para a praia e vejo o sol nascer, e vejo aquele céu que estava escuro ficar rósea, depois uma cor dourada, e depois o sol começa a aparecer. E eu digo, meu Deus, como você é bom,
Obrigado pelo dia de hoje. Eu faço isso e vocês podem fazer a mesma coisa, cada um ao seu modo. Depois eu olho para a água e vejo aquela maré batendo. Se o mundo foi criado, como estão dizendo ultimamente, há 20 bilhões de anos atrás, certo? Ou 30 bilhões de anos atrás, tão grande é o número para nós, aquela água bate ali há milhões de anos. E a água bate e volta, e não se cansa. Vem o outro lado ali, bate e se arrebenta nas pedras, sobem milhões e milhões de gotículas, num espetáculo maravilhoso. Eu estou vendo Deus naquilo. Eu vejo Deus numa criança que vai de farda andando para a escola. Eu vejo Deus no trabalhador que vem carregando um balaio nas costas e vai levar o seu dia lá na praia ou na praça vendendo alguma coisa. Eu vejo Deus em tudo, porque Ele está em tudo. Deus está nessa caixa daqui, Deus está nesta garrafa, Deus está na roupa daquela senhora, no óculos daquele cavalheiro. Deus está em tudo. Por que não vou vê-lo? Se tudo é criação dele. Qualquer coisa que você veja hoje no mundo, o homem foi quem fez. E quem fez o homem? Foi Deus. Então, seria muito mais interessante para nós desfazer aquela imagem que nos ensinaram, e a sociedade nos ensinou, de que Deus é justo e poderoso, que Deus castiga os maus e Deus dá o céu para os bons, certo? E que Deus é isso, Deus é aquilo outro, e que você na frente de Deus tem que se ajoelhar, e você não pode fazer aquilo porque Deus está castigando. Esse Deus é o Deus do terror, que muitas igrejas ensinaram para poder dominar os povos. O Deus não é nada disso. Deus é um amigão. É fantástico você conhecer e ter essa intimidade com Deus. Deus é amigo, Deus consola, Deus perdoa. E foi que Jesus falou sobre o perdão. Perdoai para serem perdoados. Se fosse perante a justiça humana, não tem perdão. Fez isso, tem que estar na lei e vai para a cadeia. Essa não é a lei de Deus. A lei de Deus é a lei do perdão, de você se esforçar para poder você superar aquela dificuldade, de você vencer o ódio, vencer a raiva. E Deus não cobra resultados, Deus cobra a sua intenção. Se você faz de coração alguma coisa cujo resultado não deu certo, não importa. Na minha oração matinal, está escrito ali, certo? Ore por tudo, deixe o resultado por minha conta. Que Pai maravilhoso! Ele me ensina, ore por tudo e deixe o resultado por minha conta. Isso é que é maravilhoso, porque eu acredito no meu Deus, eu sei que Ele está presente, e seja qual for o resultado, Ele vai resolver. E o resultado de hoje pode ser ruim, mas o de amanhã não será. E se o de amanhã for, o de depois da manhã não será, porque eu tenho a crença, sei que Ele quer para mim o que for melhor para mim. Isso é fácil, é natural, é consequência quando a gente começa a alimentar essas ideias, esses ensinamentos do Mestre, as coisas se encaixam umas nas outras. E aquilo que você pensa que estaria a ser um tenebroso, que aquilo ia ser uma maior confusão, acaba clareando. Quando você está desesperado, certo? A luz chega. Você pode estar dentro de um túnel, só vê escuridão, mas se você persistir, logo adiante vai aparecer a luz. Deus está sempre presente, mas é preciso que você coloque isso em sua mente, e principalmente no seu coração. Não se canse disso. Quanto mais você pensar em Deus, mais Deus vai pensar em você. Vamos ver na prática? Quanto mais você pensa na sua amada, mais a sua amada pensa em você. Quanto mais você pensa no seu amado, mais o seu amado pensa em você. Então eu lhe pergunto a você, minha amiga, a você, meu amigo, aquela mulher que ama você, que gosta de você, aquele homem que lhe adora, vocês vão traí-lo? Não, porque o amor alimenta o amor, e você vê aquilo se repetindo a cada instante, a cada gesto, a cada palavra. É isso que nós temos que fazer dentro de nós mesmos, acreditar nesse Deus interior e praticar o bem, praticar o amor, perdoar. Eu tenho uma netinha, e eu estava no Rio de Janeiro, onde ela mora, uns 2 meses atrás, e nós fomos num parque tirar umas fotografias. E as fotografias chegaram para minha mão essa semana. Puxa, você não sabe como eu estou orgulhoso e como eu tenho mostrado aos meus amigos e minhas amigas a foto da minha netinha. Isso é Deus. A netinha tem 4 anos, fez poses maravilhosas na foto, certo?
Então isso encanta a vida, isso é uma riqueza. Eu tenho um carro. Nunca disse a ninguém que tem um carro, porque um carro é uma ferramenta. Eu posso ter um terno, 10 ternos, posso ter um relógio de ouro. Que eu vou ficar, ó, fulano, eu tenho um relógio de ouro. Ó, fulano, eu tenho um apartamento. Isso não diz nada. Mas diz assim, vem cá, meu amigo, chega aqui, olha para essa fotografia, olha que beleza. Isso encanta a vida. Até ele que não tem nada a ver com isso, fica alegre, porque diz, puxa vida, que criança bonita. Ela é minha neta, mas a sua neta também é bonita, porque tanto a minha neta quanto a sua vêm de Deus. Então, nós somos a preciosidade maior, mas Deus, para Deus, nós somos a sua própria obra-prima. Por que temer? Por que duvidar? A partir de hoje, façam o seguinte, façam um esforço para ver Deus em tudo. Vocês vão conseguir ver, vão conseguir senti-lo. Quando você de manhã cedo sentir os passarinhos cantando, certo? Quando você sentir a brisa do dia que está terminando, você vai sentir Deus. Ele está sempre presente. E se você duvida, se você não tem capacidade de perceber, ore. Meu Deus, me mostre, abra o meu coração para a sua luz, abra a minha mente para os seus ensinamentos, e certamente Ele vai lhe atender. Muita paz.